Olá, que a paz seja convosco. Hoje daremos continuidade à leitura, da primeira carta do apóstolo João, e são os últimos capítulos, os últimos dois, os capítulos 4 e 5, ok? Então vamos orar e pedir ao nosso Pai que está no céu, para que Ele abra o nosso entendimento, para que o Espírito Santo venha nos dar as respostas, nos trazendo sabedoria em nome de Jesus, amém? Pai, muito obrigada por esse tempo, obrigada pelas ricas informações e, Pai, muito obrigada mesmo, porque o Senhor tem colocado muita coisa no nosso coração, o Senhor nos tem feito movimentar, Senhor. Nós te agradecemos por isso, porque a nossa vida está em movimento através desse tempo que o Senhor está chamando de preparo, e nós estamos felizes porque não há passividade, Nós estamos nesse ciclo de aprendizado e prática, aprendizado e prática. Muito obrigada, Senhor. Nos lembra, da tua vontade, tudo que aprendemos, guarda no nosso coração. E que nós, Senhor, como foi hoje até pregado, no nosso culto, que o Senhor nos traga a memória aquilo que é necessário nós confessarmos a Ti para obter misericórdia, e nos traga também, Pai, a memória, as promessas do Senhor para as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por cada ouvinte, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, então, primeira carta do apóstolo João, capítulo 4. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm aparecido no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir e já agora está no mundo. Vós sois de Deus, filhinhos, e já os tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto foi manifestado o amor de Deus para conosco. Por esta causa, Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver através dele. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para ser a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, devemos também amar uns aos outros. Ninguém viu a Deus em tempo algum. Se amamos uns aos outros, Deus habita em nós e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Nisto sabemos que habitamos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E nós vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus habita nele e ele em Deus.
E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para nós. Deus é amor, e aquele que habita em amor, habita em Deus e Deus nele. Nisto o nosso amor é aperfeiçoado, para que tenhamos ousadia no dia do julgamento. Porque como ele é, assim somos nós também neste mundo. Não há temor no amor, mas o amor perfeito lança fora o medo, porque o medo traz tormento. Aquele que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos, porque ele primeiro nos amou. Se um homem diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso, porque se ele não ama seu irmão a quem viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E este mandamento temos dele, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Primeira carta de João, capítulo 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama aquele que o gerou, também ama ao que dele foi gerado. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, a saber, Jesus Cristo, não apenas por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque são três os que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue. E estes três concordam em um. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque este é o testemunho de Deus, que ele testificou de seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si mesmo o testemunho. Aquele que não crê em Deus faz dele um mentiroso, porquanto não crê no testemunho que Deus deu de seu Filho. E este é o testemunho, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, e aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas escrevi a vós que credes em o nome do Filho de Deus, a fim de que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa, conforme a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos as petições que dele desejamos. Se alguém vir o seu irmão pecar, um pecado que não seja para a morte, deverá orar e Deus dará vida àquele cujo pecado não é para a morte. Há um pecado que leva à morte. Eu não digo que se deve orar por este. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Mas o que é gerado por Deus guarda-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca.
E nós sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. E sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu o entendimento que podemos conhecer aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, ou seja, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Amém? Bom, terminamos a primeira carta do apóstolo João e no próximo vídeo, então, estaremos lendo a segunda carta, ok? Deus abençoe grandemente a sua vida e da sua família e nós nos vemos no próximo vídeo com a segunda carta do apóstolo João. Fiquem na paz, viu? Deus abençoe.